O salmo que nós vamos analisar hoje fala diretamente com cada um de nós. Nós falamos tanto de Deus, falamos tanto da nossa relação com Deus, mas será que estamos aptos a andarmos na presença de Deus? Essa é apenas uma das reflexões que nós podemos aprender acerca do Salmo 24. Esse é o salmo que nós vamos analisar hoje. Se te chamou a atenção, continue conosco. Mas enquanto você reflete sobre isso, não esqueça de dar o seu like. Olá meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal da Sinagoga Havat Chesed. E como você sabe, nessa semana, mais uma vez, nós temos a oportunidade de estudarmos os Salmos. Cada palavra do Tehillim, seja ele escrito pelo rei Davi ou por qualquer outro dos salmistas que constam nesse livro, trazem para nós, cada palavra traz para nós um aprendizado muito grande, um conceito para a nossa vida espiritual. Esse Salmo 24 é de grande valia para a nossa reflexão, para a nossa vida espiritual. Vale a pena nós dedicarmos um pouco do nosso tempo para ouvi-lo atentamente. E é isso que a gente vai fazer agora. Ouvirmos a voz da Eliana o Salmo 24. Depois eu volto para a gente analisar. Salmo 24. Salmo de Davi. Ao Eterno pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Pois ele afundou sobre os mares e sobre os rios a consolidou. Quem subirá ao monte do Eterno? E quem estará no seu santo lugar? Aquele cujas mãos são limpas e cujo coração é puro, que não jurou em meu nome em vão e não prometeu falsamente. Do Eterno receberá bênçãos, uma justa recompensa do Deus de sua salvação. Tal é a geração dos que a ele se voltam, dos que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Erguei, ó portas, os vossos batentes, ampliai-vos, ó portais antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Eterno, forte e poderoso, o Eterno poderoso na batalha. Erguei, ó portas, os vossos batentes, sim, ampliai-vos, ó portais antigos, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Eterno dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Agora que nós já ouvimos o Salmo 24, é bom você saber que é uma playlist inteira no nosso canal dedicada a ouvirmos cada um dos 150 Tehillim. Então, vou deixar aqui em cima no card, se você gostar, se você quiser ouvir, então só clicar aqui em cima e acessar a playlist com os 150 salmos. Você pode ali ouvir um por um, ou você pode clicar direto no Salmo 1 ao 50, do 50 ao 100, do 100 ao 150, ou todos os 150 salmos de uma vez só ao longo do seu dia. Bom, é muito importante a gente entender a respeito disso, né? Nesse salmo, mais um salmo do rei Davi, você sabe quando esse salmo foi composto? Quando Davi escreveu o Salmo 24. Isso é muito importante para nós compreendermos o propósito, né? Porque depende do momento em que Davi estava vivendo. E segundo os rabinos, esse salmo foi composto no dia seguinte, ou no dia em que Davi comprou o terreno, a eira de Araúna, para ali no alto do Monte Moriá ser feito o Beit HaMikdash, ser construído o templo sagrado. Terra, tijolo,
ouro, prata, bronze, pedras, eles não são suficientes para construir um templo verdadeiramente judaico. O que eu estou falando, afinal de contas? O próprio homem, como templo do Espírito Santo, ele deve ser digno de subir à montanha. E é isso que fala o Salmo. Deve ser digno de subir à montanha onde repousa a presença divina. Esse Salmo, ele descreve exatamente as características pessoais que qualificam um judeu para a aspiração tão elevada de estar no monte com Deus. Será que nós somos dignos disso? Rav Chaim Kanievsky traz uma abordagem mais mística dentro desse salmo. Ele fala acerca das almas, da relação de Deus com as almas judaicas. Nem todos têm profundidade espiritual suficiente para compreender essa abordagem mais mística, mais elevada, vamos dizer assim. Então a gente vai analisar de uma forma mais básica as palavras do salmo e também alguns dos conceitos trazidos pelo Rabino Chaim Kanievsky, que constam desse livro aqui, que a gente já tem mostrado para vocês constantemente, né? Rav Chaim Kanievsky no Tehillim. Vamos começar então a nossa análise a partir do verso 1, é claro. Salmo 24, versículo 1 nos diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém, o mundo e os que nele habitam. O que a gente pode aprender aqui? Em Perek Shirah 2:2, os nossos sábios nos ensinam que este versículo é uma referência a uma canção de louvor da terra ao próprio Eterno, a Hashem. Rav Chaim explica que a terra fica suspensa no ar. Se você quiser ver uma imagem da terra, você vai ver, obviamente, que não tem nada que sustente a terra no ambiente. Não existe nenhum fio, nada que sustente. Quando uma pessoa contempla e se dá conta disso, ela passa a perceber então que a palavra de Deus, a palavra do Eterno, é que mantém a terra no seu lugar, mantém a terra girando no seu lugar. Ramban fala a respeito disso em Hilchot Yesod, a Torá, capítulo 3, 4. É como se a própria terra estivesse proclamando então que ela e toda a sua plenitude pertencem, são do Eterno. Olha que interessante, que impressionante. A própria terra, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela está contemplado, tudo que a terra contém, pertencem ao Criador. Isso nos leva a refletirmos diante de quem nós estamos. Diariamente, nós proclamamos, tenho posto sempre o Eterno diante de mim. Shivtzi Adonai Lenegdi Tamid, quando nós acordamos. Mas há uma frase muito comum dentro da fé judaica, tema de muitos shiurim, inclusive a gente já falou sobre isso no canal, Dalifnei mi ata omed. Saiba diante de quem você está. A nossa relação com Deus, com o templo, com a sua santidade, com a Sheinat Hashem, com a presença divina, passa por uma reflexão interna nossa de sabermos diante de quem nós estamos adentrando. Quando você adentra numa sinagoga para rezar, quando você acorda de manhã e profere as palavras Shivtzi Adonai Lenegdi Tamid, tenho posto sempre o Eterno diante de mim, saiba diante de quem você está. Porque se a gente parar para refletir que estamos diante do Criador do Universo, que mantém a Terra suspensa de alguma forma, sem nada que a mantenha, a não ser o próprio Deus. Isso traz para nós uma reflexão ainda maior, um temor e um tremor diante da presença de Deus. Por isso, quando nós analisamos esse salmo e a gente percebe que não é apenas um templo, não é apenas um lugar, é o lugar onde está a presença de Deus. E é diante desse lugar, será que eu sou digno de estar no monte do Eterno? Essa é uma reflexão preciosa que cada um de nós tem que fazer. A Hashem pertence à terra e à sua plenitude, a terra habitada e os que nela habitam.
pois ele afundou sobre os mares e a estabeleceu sobre os rios. Salmos 24, versículo 1 e 2, numa outra abordagem. Qual a conexão, então, entre o primeiro e o segundo verso? Pois ele afundou sobre os mares e a estabeleceu sobre os rios. A conexão, de acordo com Chaim Kanievsky, isso aqui é uma referência aos 7 mares e aos 4 rios que estão em torno de Jerusalém. Na verdade, essa é uma citação do Talmud em Bava Batra 74b. Por que esse texto fala que Hashem ter fundado a terra sobre os mares mostra que ela pertence a Deus? Aqui vai uma explicação de Avodah Zarah 3.1. Rav Chaim, citando esse texto do Talmud, explica que, uma vez que a bruxaria e a feitiçaria não têm poder no mar, o fato de o mundo inteiro estar estabelecido sobre as águas correntes mostra claramente que nenhuma outra potestade, nenhum outro poder participou da criação da terra, a não ser o Deus, o eterno Criador dos céus e da terra, o Deus de Israel. Nenhuma outra potestade. Hoje acredita-se no Deus dos mares, nos Poseidon, nos deuses do universo, nos deuses criadores de coisas. E a gente, quando eu estou gravando aqui, nesse ano, a gente vai ter a Olimpíada de Paris. O que é a Olimpíada? Uma celebração aos deuses do Olimpo. Então, é uma celebração totalmente pagã. Muitas vezes isso vem travestido de uma imagem legal. É apenas uma competição esportiva. Isso não tem nada a ver com deuses. Não. O Deus do Olimpo. Por isso que é Olimpíada. Os deuses pagãos. Quando os competidores recebem a sua medalha de ouro, ele alcança o Olimpo. Ele é coberto com os louros da vitória dos deuses. Então isso é uma celebração pagã. Muitas vezes nós não nos damos conta disso, dos deuses que estão envolvidos. Então a gente tem que estar atento a isso, para não misturar a santidade divina, a grandeza do nosso Deus, o único que criou os céus e a terra, que a estabeleceu sobre os mares, justamente para mostrar que como as potestades, como diz o Rabino Chaim Kanievsky, nem bruxaria, nem feitiçaria alguma tem poder sobre o mar, então Deus fundou a terra sobre os mares para mostrar também esse aprendizado para nós. E agora nós vamos aos versículos que falam diretamente conosco. Salmos 24, versículo 3 ao 5 nos diz: Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Davi aqui descreve não o templo, não o Beit HaMikdash, mas quem seria digno de subir ao templo, quem seria digno de subir ao monte sagrado de Deus. Quando o versículo fala aquele que é limpo de mãos, o que representam as nossas mãos? Isso nos lembra dos nossos atos. A mesma mão que é atada ao tefilim, quando nós rezamos de manhã, não pode estar suja com práticas pecaminosas, constantes, numa vida de pecado. Uma coisa simples que nós vemos no conceito do tefilim é que o homem, quando ele faz gestos obscenos, procurando ofender alguém, quando ele quer ofender alguém, ele faz gestos obscenos, ele faz o quê? Ele mostra o dedo médio para as pessoas. E é justamente no dedo médio, nesse dedo, que nós damos as voltas do tefilim. E quando nós damos as voltas no tefilim, nós proferimos um texto que está lá no livro de Oséias, o profeta, no capítulo 2. Eu contratarei contigo uma aliança eterna, uma aliança fiel, e assim conhecerás ao Eterno. Não, de fato, o nosso dedo médio não é para ofender pessoas. O nosso dedo médio
é para ser atado aos mandamentos, para que nós entremos na aliança com Deus. Olha que conexão que a gente pode aprender aqui, né? Esse que ata o seu dedo ao tefilim, que se envolve com os mandamentos de Deus, essa pessoa, ela tem a oportunidade de ter contratado contigo uma aliança. O Eterno contratou contigo uma aliança fiel. E essa pessoa que está envolta nos mandamentos de Deus terá a oportunidade de conhecer de verdade ao Eterno. E aquele que conhece de verdade ao Eterno, certamente, é aquele que é digno de subir ao monte do Senhor. Portanto, reflitamos nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, quando você está vendo esse vídeo. As suas atitudes mostram alguém limpo de coração? Alguém que está amarrado de fato aos mandamentos de Deus? E aí o versículo fala, aquele que é puro de coração. Isso vem logo na sequência. Por que fala disso? Porque muitas vezes não temos gestos obscenos, não agimos no furor do momento com gestos obscenos, com palavras indignas, com ofensas às pessoas. Mas aquilo fica no nosso coração e a gente fala, oh, que vontade de falar tal coisa para aquela pessoa. Vontade de xingar de palavrão, vontade de mostrar o dedo, vontade de fazer tal coisa. Isso não revela uma pessoa pura de coração. Há pessoas que estão se ardendo de desejo, de vontades pecaminosas, mas não o fazem por pressão da sociedade ou porque meramente tem que mostrar uma aparência de santidade. A Bíblia fala em vários lugares de pessoas que vivem uma aparência de santidade. Mas a pessoa pura de coração, ela não está preocupada com a aparência de santidade, mas ela está preocupada em carregar de fato a santidade na sua vida. Porque caso contrário, isso é meramente falsidade. E é isso que o versículo fala. Que não entrega sua alma à falsidade. Pessoas que vivem uma falsa religião. O puro de coração, aquele que é digno de subir ao monte de Deus, ele não vive uma falsa religião, uma falsa impressão de santidade. Mas ele tem nos seus atos, amarrado aos mandamentos de Deus, carregado de um coração puro, um coração pleno na presença de Deus. Quem age com sinceridade e tem essa pureza, obterá, como diz o verso, a bênção e a justiça de Deus, a bênção de estar no monte do Eterno. É disso que está falando o Salmo. E é isso que a gente tem que entender para a nossa vida. Quais são os nossos atos? Eu quero ir tanto ir a Jerusalém, eu quero subir no monte do templo, contemplar a beleza da santidade. Mas querer é uma coisa, viver com dignidade para cumprir isso é outra, bem diferente. Nós temos uma vida carregada de oportunidades de buscarmos a santidade ou de buscarmos uma vida de pecado. Cabe a nós escolhermos com sinceridade de coração. Não viva uma religião de falsidade, viva uma religião de intensidade dentro do seu coração, através dos atos, da prática dos mandamentos e através da pureza de coração. E agora existe um versículo nesse salmo que é bem interessante, né? Que é o versículo 7º, e ele é replicado no versículo 9º. Diz assim, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O que são essas portas? O que são esses portais eternos? E quem é o Rei da Glória? Bom, os nossos sábios nos dizem lá em Perek Shirah 4:1 que quando Hashem caminha, por assim dizer, entre as almas dos justos no Gan Eden, as árvores naquele jardim emitem todos os tipos de aromas doces e cantam, as árvores cantam seus louvores a Deus. Isso traz inspiração ao galo também, para louvar a Deus com o seu canto. E quando o galo começa o seu primeiro canto,
ele pronuncia assim, então, levantai, ó portas, as vossas cabeças levantai, portais eternos. É como se o galo, ele anunciasse que é hora das portas se erguerem diante de Deus. Mas que portas são essas, afinal de contas? Né? Bom, vamos começar a parte do galo. Rav Chaim Kanievsky explica, de acordo com o Zohar no capítulo 3, 171a, ensina que o galo começa a cantar meia-noite. O fato de Hashem ter criado a sua natureza dessa maneira deve significar que há uma lição que devemos aprender com isso. Como sabemos que a meia-noite é quando Hashem vem ao Gan Eden para se alegrar com os tzadikim, com as almas dos tzadikim, de novo estou falando, essa é uma abordagem mais mística, né? Não sou muito afeiçoada a essa abordagem, mas olha que interessante, né? Que quando Deus se reúne com os tzadikim, com aqueles que estão ou estarão na presença dele na ressurreição dos mortos, o galo nesse momento se emociona e também deve corresponder a esse momento cantando a Deus, estar elogiando a Hashem, louvando a Hashem nesse momento. E aí, o que tem a ver as portas? Bom, a Gemara em Ta'anit 5a nos ensina que Hashem não entra direto no santuário superior, né? No templo, no santuário superior, antes de visitar o santuário inferior. Primeiro ele entra no santuário terrestre, para depois estar na sua santidade no céu. Targum afirma que os versículos 7º e 8º referem-se às portas do Beit HaMikdash, aqui na terra. E é por isso que Hashem é referido aqui como poderoso, forte na batalha. Essas descrições não se aplicam ao seu relacionamento com os níveis mais elevados da criação. Os dois versículos finais, aí o versículo 9, portanto, referem-se aos portões do santuário celestial, onde ele, Deus, é reconhecido como o mestre das legiões. Ele é o rei da glória. Portanto, o galo começa a cantar meia-noite, então abrem-se as portas do Beit HaMikdash terrestre e Deus adentra o santuário. Mas quando o galo canta de novo, levantai, ó portas, na segunda vez é o santuário celestial, referindo-se então à entrada do Eterno a esse santuário. Claro que essa é uma abordagem muito mais mística, muito mais contemplativa, mas serve para nós termos uma base, apenas uma reflexão dentro desse salmo. Mas o termo quem é o Rei da Glória traz para nós um ensinamento ainda mais profundo, mais moral, que é muito relevante para a nossa vida espiritual hoje. E eu quero trazer para você uma reflexão acerca do orgulho. Na página 113 do livro, nós temos escrito sobre quem é o Rei da Glória. A reflexão sobre o orgulho nos remete ao ser humano, aos líderes, aqueles que se acham o enviado de Deus sobre a terra. Há muitos líderes religiosos, isso é típico da liderança religiosa nos dias atuais, de se acharem os oráculos do próprio Deus sobre a terra nos dias atuais. Isso nos lembra de Bilam, né? Quando Bilam fala voz daquele que é o oráculo de Deus. Isso mostra apenas um homem carregado de arrogância, de orgulho pessoal. Os líderes religiosos nos dias atuais, muitas vezes, eles se acham acima do bem e do mal, os donos da verdade, os donos da sabedoria, e que, de forma alguma, eles devem ser sequer questionados, porque eles representam aquele que é o enviado de Deus na terra nos dias atuais. E será que essa era a postura do Rav Chaim Kanievsky? Bom, ele sempre, Rav Chaim Kanievsky, nos mostrou durante a sua vida, ele que faleceu há pouco tempo atrás, nos mostrou durante a sua vida que ele era um homem satisfeito em simplesmente sentar e aprender. Ele não buscava ser perturbado com honrarias, que as pessoas o honrassem, achassem que ele era o maioral. Essa, na verdade, é uma armadilha satânica, vamos dizer, é uma armadilha do mal, que traz ao homem o desejo de ser coberto de glória, de honra,
de respeito, de bajulação alheia. Existe um nível de respeito que as pessoas têm pelo rabino, pelo líder, pelo mestre, que não deve ser confundido com adoração. Seu líder, ele é merecedor do seu carinho, do seu respeito, mas ele não deve ser adorado. Ele não deve ser visto como o anjo enviado por Deus, o dono da verdade absoluta, que as pessoas devam se ajoelhar diante da presença dele. Líderes que pensam dessa forma estão distantes da vontade de Deus e se deixaram seduzir pelas armadilhas que muitas vezes são colocadas diante de líderes. Moisés passou por isso quando ele teve a oportunidade de ser honrado. Veja como Moisés era. Quando Josué viu 2 homens profetizando no arraial, Eldad e Medad, ele foi e falou para Moisés: meu senhor, proíbe. Moisés fala: você está com ciúmes por mim? Quem dera todos profetizassem. Moisés não estava preocupado com honraria pessoal. Em outra situação, Moisés fala: quem sou eu e quem é Arão? Nós não somos nada. Abrão, o patriarca de Israel, ele fala: sou pó e cinza para entrar diante de Deus. Eu ouso, eu sou apenas pó e cinza. Os apóstolos, os discípulos de Yeshua, quando as pessoas se curvavam diante deles, eles falavam: levanta, eu sou um homem igual a você. As pessoas precisam parar com isso, com essa idolatria de líderes. E líderes devem parar com esse aceitar essa idolatria. Uma coisa é você respeitar, honrar a liderança. Outra coisa é o líder se achar como o único enviado de Deus na terra. Nós, que ocupamos de alguma forma uma posição de liderança, devemos temer e tremer diante de Deus com o respeito absoluto. Rabi Chaim Kanievsky não buscava, portanto, essas glórias humanas. As palavras dos sábios lá em Midrash Tanhumá, em Vaikra 3, falam que aquele que foge da glória acaba sendo perseguido por ela. E isso se cumpriu no Rabino Chaim Kanievsky. Fugia dessa honraria. Vai ter um evento em honra do Rabino. Fugia desse tipo de coisa. Mas essas coisas sempre vinham a ele, justamente pelo fato dele fugir. E aqui no Pirkei Avot, na página 424 do Siddur, em alguns 423, 424, capítulo 1 de Pirkei Avot, a Mishnah de número 13, fala assim: todo aquele que quer muita celebridade perde a que já possui. Quem apregou o seu nome perde o nome. Quem não se instrui não é digno de viver, e quem se aproveita da coroa da Torá perecerá. Ou seja, líderes que usam da palavra de Deus, da Torá, para fazer o seu nome grande, para se engrandecer, estão longe da vontade de Deus. Aqueles que fogem da honra, a honra os persegue. Mas aquele que persegue a honraria foge dele. Olha que conceito importante, né? E como isso se revela na vida do Rabino Chaim Kanievsky? Há uma história que é contada. Ele era apenas um estudante da Torá, então ele buscava um casamento para si. Hazon Ish, um outro rabino muito proeminente, foi vamos dizer assim, o casamenteiro dele. E ele dizia que Chaim Kanievsky, ainda jovem, era o mestre de todo o Talmud. E esse era um título extremamente raro, que indicava o profundo conhecimento da Torá e do Talmud que o Rabino Chaim Kanievsky, ainda jovem, ainda solteiro, já possuía. Aí um outro rabino chamado Eliashav, ele viu que existia uma possibilidade ali, que estavam querendo casar sua filha com Chaim Kanievsky, ainda jovem. Ele foi perguntar ao Hazon Ish: quem é esse jovem? O que você pode me dizer sobre Chaim Kanievsky? E aí, o sábio Hazon Ish aponta e fala: ele será o Gaon, ou seja, o grande líder, o esplendor da próxima geração.
Será que alguém pode dizer isso a teu respeito? Será que alguém pode dizer isso a nosso respeito? Na Brit Hadashah há um versículo que fala que o testemunho dado por outro é verdadeiro. O que as pessoas dizem a respeito de cada um de nós? O que as pessoas dizem a respeito de você? Fulano tem muito conhecimento, mas o conhecimento se perde porque ele é muito arrogante. Fulano quer ser honrado, ele faz questão de se assentar no primeiro lugar, ele quer sempre sentar lá na frente. Se ele não for honrado, se não derem para ele os primeiros lugares, os melhores lugares, ele se levanta e vai embora. Quando tem um jantar festivo, um casamento, ele faz questão de ser o primeiro a ser servido. Se ele não for o primeiro, ele levanta e vai embora. Será que é esse o tipo de líder? Será que não é disso que o Rabino Chaim Kanievsky estava falando? Será que não é disso que se trata o Talmud? Quando ele fala que aquele que quer muita celebridade perde a que já possui? Será que não é disso que se trata o Talmud quando fala que aquele que persegue a honra foge dele, mas aquele que foge da honra, a honra o persegue? Na Brit Hadashah também fala que quando você entrar numa sinagoga, num lugar, não procure se assentar nos primeiros lugares, porque pode vir alguém e falar para você: ei, sai daí, porque chegou alguém realmente importante, e te colocar lá no fundo. Então tenha humildade, sempre, seja na liderança ou não, se assente nos lugares mais humildes, se assente lá atrás, e se alguém achar que você é digno, esse alguém vai te elevar, vai te colocar lá em cima. Mas não que você queira, não que você almeje, não que você esteja buscando meramente essa honraria. O próprio Rabi Eliashav, que foi o sogro do Rabino Chaim Kanievsky, comentou anos depois, depois que a sua filha se casou com o Chaim Kanievsky, depois de muitos anos, ele comenta que o sábio da geração, cujas orações são aceitas e cujas palavras são seguidas nas esferas celestiais, esse homem é o Rabino Chaim Kanievsky. Então, quando um rabino reconhece que o outro, não porque era seu genro, mas porque ele era o proeminente e ele era alguém que tinha uma atitude de humildade, quando um outro rabino reconhece, esse testemunho é verdadeiro. Quando você fala: eu sou, eu construí, eu fiz, eu sou, eu estou, eu sou o maioral, se não for honrado, eu vou embora. Será que não é você que está perseguindo a honra? Nesse caso, a honra foge de você. Que a gente possa viver para alcançar o mérito de sermos considerados dignos de subirmos no monte do Senhor. Quem sabe, estarmos diante da sua Shekhinah um dia com pureza de coração. Tá bom? Essa é a reflexão para hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de dar o seu like. Se você realmente aprecia os vídeos do nosso canal, considere a possibilidade de tornar-se um membro do canal. Clicando aqui embaixo no Seja Membro, você vai ter uma pequena contribuição mensal para ajudar a Sinagoga Havat Hesed, mas em troca também você vai ter acesso a aulas privadas aí, aulas do Kitzur Shulchan Aruch, outros vídeos que a gente mantém aí exclusivo para aqueles que valorizam o trabalho da Havat Hesed e consideram que estão crescendo no conhecimento da Torá através do nosso canal. De qualquer forma, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por ter assistido até aqui. E se você realmente assistiu o vídeo inteiro, coloca aqui nos comentários: eu assisti até o final e fui edificado pela palavra de Deus. Grande abraço, que Deus te abençoe, que sejamos sempre humildes e que o Eterno possa nos dar o mérito e a honra de um dia, quem sabe, estarmos no monte do Senhor. Shalom.